Desde que a hipótese do Planeta 9 foi formalizada, há quase uma década, ela tem despertado fascínio e controvérsia. A ideia é simples e poderosa. Existe um planeta massivo, muito além de Netuno, que explica a distribuição estranha de órbitas de objetos transnetunianos. 9 anos de debates, simulações e buscas depois, surge agora um novo candidato, encontrado não em novos telescópios, mas nos vestígios digitais de missões antigas. Neste episódio, vamos acompanhar como pesquisadores garimparam arquivos do passado. O que de fato foi encontrado, quais são as limitações desse resultado e como a comunidade científica pretende confirmar ou descartar essa possibilidade. Em 2016, 2 astrônomos propuseram uma solução elegante para um problema observado no cinturão de Kuiper. Certas populações de objetos distantes exibiam agrupamentos nas suas orientações e excentricidades. Simulações mostraram que a presença de um corpo massivo, distante e excêntrico poderia forçar esses padrões orbitais ao longo de milhões de anos. A hipótese era atraente. Um planeta com massa comparável a várias terras, situado a algumas centenas de unidades astronômicas, poderia explicar as assincronias observadas. Desde então, buscar esse planeta tornou-se um exercício de paciência e técnica, e por vezes, de controvérsia. Em vez de olhar apenas para novas campanhas, alguns pesquisadores decidiram vasculhar missões antigas. O IRAS, Infrared Astronomical Satellite, lançado em 1983, e a CARI, com operações intensas entre 2006 e 2011, mapearam grandes porções do céu no infravermelho. Objetos muito distantes e frios do sistema solar são mais detectáveis nessa faixa, porque eles emitem no infravermelho térmico. A ideia central: comparar imagens e catálogos desses 2 momentos separados por décadas. Objetos no sistema solar externo movem-se muito lentamente em relação às estrelas de fundo. Ao alinhar as observações com um intervalo temporal de décadas, é possível identificar fontes que deslocaram sua posição exatamente na escala esperada para um objeto a centenas de unidades astronômicas. Após filtrar objetos conhecidos e analisar milhões de fontes, os pesquisadores encontraram pares de sinais consistentes entre IRAS e ACARI, que corresponderiam a trajetórias coerentes com um corpo muito distante. Entre esses, um se destacou. Um alvo cuja movimentação, brilho infravermelho e separação temporal são compatíveis com um objeto localizado entre 1.500 e 700 unidades astronômicas, com massa estimada preliminarmente entre 7 e 17 massas terrestres. Se confirmado, esse seria o candidato mais plausível encontrado até hoje. Um corpo gigante, frio, remoto e possivelmente responsável por efeitos dinâmicos no cinturão de Kuiper. Existem razões fortes para a cautela. Primeiro, os dados provêm de instrumentos antigos com limitações de sensibilidade e resolução. Segundo, a análise envolve filtragens complexas e trabalhos de correspondência entre catálogos, etapas que podem produzir falsos positivos se algum viés não for eliminado. Além disso, a comunidade científica recebeu o achado com ceticismo. O artigo foi divulgado inicialmente em servidores de pré-impressão, e embora os autores afirmem ter submetido o trabalho a uma revista, a revisão por pares ainda é necessária para validar métodos e resultados. O próprio Mike Brown, que com Konstantin Batygin propôs a hipótese inicial do Planeta 9, avaliou o candidato e apontou um problema importante. Segundo seus cálculos, se o objeto observado tivesse as características estimadas, sua inclinação orbital beiraria 120° em relação ao plano do sistema solar, um valor muito superior ao previsto pelas simulações originais que sugeriam inclinações da ordem de 15° e 20°. Essa discrepância implica 2 possibilidades. Ou o objeto detectado não é o mesmo que produziria os padrões no cinturão de Kuiper postulados por Batygin e Brown, ou então nossa interpretação da dinâmica está incompleta. Em outras palavras, o novo candidato pode ser real, mas não necessariamente o Planeta 9 originalmente concebido. Confirmar um candidato tão remoto é um desafio logístico e técnico. Para isso,
os pesquisadores planejam observações direcionadas com instrumentos de grande campo de visão, capazes de varrer áreas extensas do céu com sensibilidade no visível e no infravermelho. Duas ferramentas são centrais. DECAM, Dark Energy Camera, montada em um telescópio com amplo campo de visão, cerca de 3 graus quadrados. DECAM é ideal para monitorar grandes áreas e localizar fontes que se movem lentamente. Vera C. Rubin Observatory. Em processo de entrada em operação, o Rubin terá a maior câmera digital do mundo para levantamento astronômico, capaz de capturar mudanças sutis no céu com cadência e profundidade inéditas. Em poucos anos, espera-se que o Rubin transforme as buscas por objetos transnetunianos e por candidatos ao planeta 9. Os pesquisadores planejam agora apontar DECAM e, em breve, usar campanhas do Rubin para localizar o objeto candidato nos momentos previstos, confirmar movimento orbital e medir brilho, cor e, se possível, espectro. A confirmação de um planeta massivo a centenas de unidades astronômicas teria implicações profundas. Alteraria nossa compreensão sobre a formação e evolução do Sistema Solar. Como um corpo tão massivo poderia ter sido colocado em órbita tão distante? E sobre o papel que perturbações dinâmicas exerceram no arranjo dos objetos transnetunianos. Além disso, a existência de um objeto com massa de várias terras e órbita excêntrica poderia explicar fenômenos observados no cinturão de Kuiper, mas também suscitar novas perguntas. Haveria mais planetas distantes? Trata-se de um planeta nativo do Sistema Solar ou de um corpo capturado durante encontros estelares no passado da galáxia? A busca pelo planeta 9 é um belo exemplo de ciência em ação. Hipóteses, simulações, observações, retroalimentação crítica e repetição. Achados preliminares devem resistir ao escrutínio de revisão por pares e, sobretudo, à verificação observacional independente. O candidato extraído de Iras e Akari não garante a solução do mistério, mas oferece um foco, um conjunto de coordenadas e um conjunto de previsões testáveis. É exatamente isso que a ciência exige para avançar. Nos próximos meses e anos, veremos campanhas focadas, possíveis confirmações e talvez novos contratempos. O Rubin Observatory, quando já operando em plena capacidade, promete uma transformação na pesquisa de objetos distantes. Até lá, DECAM e outros projetos terão um papel fundamental em testar este candidato. Se confirmado, estaremos diante de uma descoberta histórica. Se descartado, teremos aprendido mais sobre as armadilhas dos arquivos e sobre como separar sinal de ruído em dados antigos e complexos. O planeta 9 permanece por ora uma hipótese viva. O novo candidato encontrado nos arquivos do Iras e Akari reacende as esperanças e reforça a necessidade de observação cuidadosa. A ciência não opera por desejos, mas por evidências repetíveis. É assim que transformamos curiosidade em conhecimento. A busca continua, e talvez, em alguns anos, possamos finalmente dizer se o nosso sistema solar abriga um gigante longínquo, escondido na penumbra além de Netuno.